E aí pessoal, estamos de novo aqui com Que História é Essa? Eu trago para vocês hoje essa imagem aqui, ó, que é um quadro feito pelo José Américo, encomendado por Dom Pedro II para homenagear a independência do Brasil. Mas eu trago para vocês uma questão: será que essa imagem retrata realmente o que aconteceu naquele dia? Vamos saber disso agora no Que História é Essa? Quando Dom João VI embarcou novamente para Portugal em 1821 e deixou o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro, ele disse a ele que se a independência fosse feita, que fosse pelas mãos dele mesmo. Então, poucos meses mais tarde, começou uma verdadeira queda de braço. Que queda de braço é essa, Luizão? Uma queda de braço entre a elite brasileira e o governo, a coroa portuguesa. De um lado, os portugueses querendo de toda forma que Dom Pedro voltasse para Portugal, e do outro, os brasileiros querendo que Dom Pedro fizesse a independência do Brasil. O fato é que Portugal queria fazer com que o Brasil voltasse novamente à colônia. Então, a intensa cobrança dos portugueses culminaria no final de agosto, início de setembro de 1822, quando as cortes declararam que o Brasil voltaria a ser colônia. No dia 2 de setembro, Dona Leopoldina, então princesa regente, que Dom Pedro em viagem deixou como regente, assinou um decreto dizendo que o Brasil estava livre de Portugal. Mas não para por aí. Nessa ocasião, ela manda uma carta em correio real para Dom Pedro, que estava em viagem na província de São Paulo para conter umas revoltas naquela província, e voltando da cidade de Santos, Dom Pedro teve um probleminha no percurso. O fato é que Dom Pedro naquele dia estava uma situação ruim, estava com problemas, um desarranjo intestinal que o atacaram a partir daquela manhã. E naquele momento, Dom João recebeu as cartas e, como dizem os cronistas da época, ele estava ali se aliviando pela 8ª vez. Então, senhoras e senhores, quando Dom Pedro recebe as cartas, lê as cartas de sua esposa e de José Bonifácio, as atira no chão e vai falar sua célebre frase que termina com independência ou morte. Somos animais! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! Independência ou morte! Então, o fato é que essa questão toda está permeada por uma situação em que homens estavam andando de mulas, homens passando mal ali, né? O nosso então quase imperador não passando muito bem. E eu trago de volta a pergunta para vocês, né? Não, Luiz, porque essa imagem ela não retrata fielmente, né, o que aconteceu naquele dia. Pensem vocês, homens com mulas, o imperador passando mal, né? Pessoas demais nessa imagem, e o povo aqui à margem. Como vocês podem ver, o povo está à margem desse processo de independência. O fato é que essa imagem ela é uma alusão, ela foi feita 40 anos depois por encomenda de Dom Pedro II, filho de Pedro I. Vale ressaltar, meu povo, que Dom Pedro foi uma figura bastante interessante, muito controversa, mas que foi considerado um herói da independência. Figura interessantíssima para a história, ainda mais para o Que História é Essa? Valeu, fiquem bem e até a próxima. Tchau!